Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física do professor Silvio. Vamos ver o nosso conteúdo referente à primeira aula da primeiro ano de física, né, do ensino médio. Ok, vamos ver aqui os nossos slides. Nós temos como conteúdo dinâmica. Nossos objetivos: compreender os conceitos relacionados à força. Para começar, nós vamos ter aí um prazo de 5 minutos para que vocês possam analisar essas imagens, né? Então, veja só o que aparece aqui para você. Observe as imagens e identifique os aspectos em comuns, né? E as diferenças entre elas. Use os seus conhecimentos sobre as leis da física para fundamentar a sua resposta. Então, pessoal, vocês têm 5 minutos aí para vocês analisarem essas imagens, né? Aqui, nessa primeira imagem aqui, ó, vocês têm aqui o foguete, né? Aqui nós temos aí várias pedras, né? Fazendo com que uma outra pedra suba. E aqui nós temos, ó, uma empilhadeira segurando o peso. Então, pessoal, 5 minutinhos para você responder e eu já retorno. Combinado? Bom, pessoal, eu acho que vocês já conseguiram responder alguma coisa, né? Então, vamos analisar aí o que você tem aí, né? Na verdade, essa imagem aqui, é uma imagem que a gente pode chamar de imagem 1, vai representar para nós o ônibus espacial, tá? E que nós vemos o ônibus espacial? Nós vemos o ônibus espacial no momento do lançamento com os seus potentes motores, expelindo gases para baixo. Essa ação gera uma força propulsora que impulsiona para cima, vencendo a gravidade e permitindo que ele entre em órbita. Na imagem 2, nós temos aí algumas pedras praticando uma força para baixo, fazendo com que a outra pedra fique no alto. Beleza, pessoal? Nessa imagem 3, nós temos a empilhadeira, né? A empilhadeira está erguendo uma carga pesada. Para realizar essa ação, ela precisa aplicar uma força para cima, que seja igual ou superior ao peso da carga, né? Vencendo a força da gravidade que puxa a carga para baixo. Então, como respostas aí, ou que a imagem tem de comum, nós podemos finalizar que todas elas têm em comum, são forças aplicadas, tá? Para fazer com que um foguete suba, para manter aí um peso numa altura, tá? Como é o caso da pedra e da empilhadeira. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Só continuando o nosso conteúdo aqui, né? Ah, nessa parte aqui, ou essa seção aqui, fala sobre o foco do conteúdo, ou foco no conteúdo. Bom, ele tem uma definição aqui a respeito de força, né? Força é um agente físico que pode vir a alterar o estado de repouso ou de movimento de um objeto. Mas antes de reconhecer um pouco mais sobre forças, precisamos aprender a diferenciar grandezas escalares das vetoriais, né? Então, força que ele está falando aqui é um agente físico que pode alterar o estado de repouso ou movimento de um objeto. Então, nós temos como exemplo a empurrar, puxar,
esticar, comprimir, né? Torcer e etc, né? Lembrando, gente, que a unidade de medida em força na física é o Newton, tá? Então, nós temos vários tipos de forças no nosso ambiente, né? No nosso ambiente físico, a força gravitacional, né? Você já viu um pouquinho sobre a força gravitacional, é a força que atrai os objetos com massa, né? Para o centro de gravidade da Terra. Nós temos a força elétrica, né? É a força que atrai ou repele as cargas elétricas. Nós temos a força magnética, é a força que atrai ou repele os ímãs. Nós temos também forças elásticas, né? É a força que surge quando um objeto elástico é deformado. E nós temos também a força de atrito, né? É a força que se opõe ao movimento de um objeto. Pessoal, nós vamos ter aqui dois tipos de grandezas, né? Ele está falando aqui das grandezas escalares e as grandezas vetoriais, né? Que nós podemos definir para vocês a respeito das grandezas escalares. São grandezas que têm apenas um valor numérico, né? E a unidade de medida. No caso, por exemplo, a massa, a temperatura, o tempo, né? Ok? E as grandezas vetoriais, gente, só uma dica para vocês, elas estão relacionadas ao movimento, tá? Então, as grandezas vetoriais, elas vão precisar de direção, né? Elas vão precisar do sentido de aplicação das forças, ok? E a unidade de medida, tá? Nós podemos representar as grandezas vetoriais através de uma seta, né? Ou uma letra com uma seta em cima, ou com uma flecha também, né? Então, é isso aí. Vamos para a próxima etapa. Então, aqui ele vai te dar alguns exemplos, né? Aqui nessa seção foco do conteúdo, no conteúdo, né? Grandezas escalares, né? São as grandezas físicas que, para serem definidas, precisam apenas de um número e da unidade correspondente. Então, aí eu já citei alguns exemplos para vocês de grandezas escalares. Então, nós temos aí exemplos, nós temos a temperatura, o tempo, a massa, a densidade, volume, energia, potência, né? Esses tipos de grandezas escalares, eu vou precisar só do valor numérico, né? E da unidade de medida. Por exemplo, temperatura, né? Por exemplo, vamos supor que agora tenhamos uma temperatura de 20 graus, tá? Então, vou colocar 20 graus Celsius. Então, já especifiquei. Não preciso afirmar mais nada. Todo mundo já sabe que a temperatura é de 20 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, prosseguindo aí, nós vamos ter aqui, ainda no foco no conteúdo, as grandezas vetoriais. Né? Eu já falei para vocês que as grandezas vetoriais envolvem sempre movimento, tá? Então, nós temos aqui como exemplos de grandezas vetoriais, né? São grandezas físicas que, para serem definidas, precisam além da intensidade, direção e sentido. Então, nós temos exemplos aqui de grandezas vetoriais: a velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, torque, velocidade angular e etc, né? Então, vocês têm duas imagens aqui, ó. Nós temos aqui nessa imagem um menino empurrando um carrinho, tá? É lógico que esse carrinho adquire uma velocidade. Então, aí, ó, a velocidade do carrinho tem intensidade de 2 metros por segundo. A direção que ele está efetuando, para nós, na direção horizontal, certo? E o sentido? O sentido está sendo o quê? Da esquerda para a direita, perdão, tá? Nós temos aqui uma pena, né?
Então, uma pena, se você soltar ela, ela vai cair, né? Então, ela tem o que a gente chama aí uma força-peso, tá bem? Que também tem uma direção, certo? Nesse caso aí, a direção está marcada como vertical e sentido apontada para baixo. Tudo bem? Então, pessoal, continuando. Bom, pessoal, agora ele pede para você, né, fazer uma pausa e responda. Pensando sobre grandezas vetoriais, responda. A velocidade é uma grandeza vetorial, pois tem intensidade, direção e sentido? Ok, pessoal? 2 minutinhos para você pensar e responder e a gente já volta? Ok, pessoal. Aguardando vocês aí. Pessoal, retornando aqui, então, você deve ter respondido aí, né? A velocidade é uma grandeza vetorial, pois tem intensidade, direção e sentido. Pessoal, você deve ter respondido verdadeiro, né? Ok? Vamos conferir. Certo, verdadeiro, tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Lembra o que eu falei para vocês? Tudo que envolve movimento são consideradas grandezas vetoriais. Prosseguindo, então, pessoal. Bom, pessoal, agora ele vai desenvolver uma atividade, né? Nessa sessão, na prática, né? Classifique as grandezas físicas a seguir em escalares e vetoriais, ok? Então, nós temos aí o volume, tá? 2, força. 3, área. 4, energia. 5, potência. 6, velocidade. 7, temperatura. 8, densidade. 9, aceleração. 10, comprimento. 11, deslocamento. E 12, tempo, tá? Bom, agora vocês vão pegar e responder essas questões aí. Combinado? Nós vamos citar aqui 5 minutos e a gente já retorna para a correção. Beleza, pessoal? Pessoal, respondendo aí, né, essa atividade 1, e a gente pode ver aqui, ó, como resposta, vocês colocaram como volume uma grandeza escalar, tá? No item 2, a força. Lembrando que força vai fazer com que um corpo se movimente, né? Então, é uma grandeza vetorial. A área, gente, tá? Hum, A gente pode considerar uma grandeza escalar, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí uma área de 25 metros quadrados, então eu não preciso mais informação sobre isso, né? A energia, ok? Ela é uma grandeza também escalar. Por exemplo, a potência da sua lâmpada, lá, vamos supor que ela seja de 60 watts ou watts, não sei, né? Então, se essa informação já indica e está clara que a potência daquele equipamento isso já é suficiente, tá? Não precisamos mais de nenhuma informação. A velocidade, gente, ela sempre será considerada uma grandeza vetorial. Por quê? Porque nós vamos depender da aplicação, né? Como essa velocidade está ocorrendo, se ela está ocorrendo na horizontal, na vertical, né? Cima para baixo, né? A temperatura é uma grandeza escalar, né? Eu já expliquei isso para vocês. A densidade de um corpo também é uma grandeza escalar, não precisa mais definição. A aceleração envolve movimento, né? Então, é uma grandeza vetorial. O comprimento é uma grandeza escalar, certo, pessoal? O deslocamento
ele é uma grandeza vetorial. A gente precisa saber qual é a direção desse deslocamento, o sentido dele, tá? E o tempo, pessoal, é uma grandeza escalar, né? Ok? Então, se eu digo que agora é 2 horas, acabou, não preciso mais afirmar mais nada. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham acertado todas, né? Todas essas perguntas aí. Beleza? Só um minutinho. Pessoal, aqui está a correção, tá? Então, para quem perdeu a correção aí, certo? Dá uma conferida, ver se você respondeu certo. Se você tiver alguma pergunta, você pergunta, professor aí que vai estar junto com você em sala de aula. Ok? Daqui 2 minutinhos para vocês responderem. Pessoal, continuando o nosso foco no conteúdo, tá? Nessa parte aqui, ele vai explicar para vocês a respeito dos vetores. Então, pessoal, o que são vetores, né? O vetor, na verdade, nada mais é do que uma representação, né? É uma representação matemática. Então, para representarmos uma grandeza vetorial, usaremos um objeto matemático chamado de vetor. Um vetor pode ser representado por um segmento de reta orientada, tá? Então, aqui, pessoal, vocês têm aqui, ó, a força, né? Ok? Ó, sempre eu vou representar a força com essa letrinha aqui, ó, tá? Essa letrinha aqui, letrinha F aqui, ó, representa para nós a força. E a setinha em cima representa que é uma grandeza vetorial. Na grandeza vetorial, nós vamos precisar da intensidade. Caso aqui, essa força, ela está sendo aplicada, ela tem um valor de 10 newton. Nós temos que saber o que é a direção, né? A direção que está sendo aplicada é horizontal. E o sentido, nesse caso aqui, ó, o sentido é da esquerda para a direita, tá? Ok, pessoal? Então, aí, ó, intensidade e o valor numérico do vetor acompanhado de sua unidade. Direção dada pela reta suporte do vetor, né? Exemplo, vertical, horizontal e etc. E o sentido, né? Para onde aponta o vetor? Para cima, para baixo, nordeste, para a direita, né? E etc. Aqui nós temos um outro exemplo aqui, ó, tá? De aplicação de força, né? Um modo diferente, né? Nosso vetor F aqui, ó, força, né? Intensidade, corresponde a 5 newton. Observa que a direção aqui, ó, ela mudou. Ela agora é vertical, ó, tá? Só vertical, ó. Ok? Sentido, tá? Força está sendo aplicada para baixo. Tudo bem, então, pessoal? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pergunte para o seu professor. Só continuando aí no foco, no conteúdo, tá? Agora a gente vai aprender a calcular resultante de força, né? O que é uma resultante de força, né? Então, tá aqui, ó, especificado aqui em amarelo. Força resultante corresponde à soma vetorial de todas as forças aplicadas. Ela representa o efeito combinado de todas as forças que atuam sobre um objeto. Então, aqui, pessoal, nós temos 3 casos que a gente considera mais importantes que vocês precisam conhecer, tá? Então, os 3 casos mais importantes que devemos saber, tá? O primeiro caso aqui, gente, ó, nós temos força na mesma direção e no mesmo sentido. Então, você tem aqui um objeto, nós temos a força 1, tá? Nós temos a força 2 e nós vamos ter essa força resultante. Mas para a gente saber qual é a força resultante, nós vamos ter que fazer alguma continha aqui, né? Então, lá, nesse caso aqui,
que as forças estão na mesma direção, nós vamos chamar isso, a força resultante vai ser a soma dos componentes de forças que atuam no objeto. Então, a força resultante vai ser a força F1 mais a força F2. Então, a força resultante vai ser a soma de 4, certo? Mais 3. Nesse caso aqui, 7 newton, tá? Ok? Então, ó, lembrando que a força F1 correspondia a 4 newton, a força F2, 3 newtons, né? Pessoal, vamos ver um outro caso aqui, que nesse caso aqui as forças estão na mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, nós temos aqui o objeto, ok? Nós temos a força resultante, a força F1, perdão, ok? Quanto vale a força F1? 4 newton. A força F2 aqui, ó, tá? Corresponde a 3 newton, ok? Como elas estão em sentidos opostos, eu não, a soma, na verdade, vai ser uma subtração. Por quê? Então, ó, se eu pegar a força resultante F1, tá? Eu vou ter que descontar a força F2, porque ela é negativa. Ok? Então, a força resultante vai ser 4 menos 3. Então, nossa força resultante aqui vai ser no valor de 1 newton. Certo, pessoal? Pessoal, nessa situação 3 aqui, ela é um pouquinho mais complicada. Porque as forças, elas têm, elas têm aqui, ó, direções diferentes, né? Ó, observa que a força F1, ela está na horizontal. A força F2, ela está na vertical. Ok? Então, nossa força resultante aqui, ó, vai ser essa seta em vermelho aqui, ó. Tá? Então, se eu passar, fizer um tracejado aqui paralelo com a força F1, tá? Eu vou ter que fazer um tracejado paralelo com a força F2. O encontro dessas linhas aqui tracejadas aqui vai ser a força resultante. Aí vocês vão perguntar, mas como é que eu vou calcular nessa situação? Nessa situação aqui, se você reparar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras, que vocês já viram em matemática, né? Então, lá, nossa força F1 vale 4 newton, nossa força F2 vale 3 newtons, tá? Então, ó, aqui já está bem calculado aqui, né? A fórmula aqui já está bem explicada para vocês, baseado no teorema de Pitágoras aqui, ó, tá? Ok? Então, a força resultante vai ser a raiz quadrada de quem, gente? Da força F2 da força F1 ao quadrado, mais a força F2 também ao quadrado. Ó, gente, a força resultante aqui, substituindo esses valores, então nós temos aqui, ó, a força F1 vale 4 newtons, então vai ser 4 ao quadrado, somando com a força F2, né? A força F2 vale 3, então 3 ao quadrado. Então, olha, se eu fizer 4 ao quadrado, dá 16, né, gente? Ok? Se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9, né? Se eu somar 16 com 9, dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5 newtons. Então, aqui sempre, nessa situação aqui, eu tenho que estar usando essa fórmula aqui, ó, para vocês responderem corretamente, tá? Ok? E vocês vão ter que fazer potência, né? Relembrar um pouquinho de potência de raiz quadrada. Lembrando, ó, sempre calcula a potência, depois a soma, para depois você extrair a raiz quadrada. Tudo bem? Então, espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, a gente tira as suas dúvidas em sala de aula de novo. Pessoal, retornando aqui à nossa aula, tá? Agora ele vai exigir que você faça uma atividade na prática,
realizando os exercícios baseados nas teorias que nós vimos, nas teorias anteriores, tá? Então, aqui, ó, ele vai pedir para você a intensidade da força resultante das forças na figura a seguir é igual a. Então, aqui, ó, a força F1, ó, essa força F1 está onde? Está na horizontal, né? O sentido, da esquerda para a direita. A força F2, opa, ela corresponde a 10 newtons, ela também está na horizontal, ó, certo? E ela também está o quê? Da esquerda para a direita, tá? Ó, cuidado com a força F3 aqui, ó. A força F3, certo, pessoal? Ela também está na horizontal, na direção horizontal, só que o sentido é o contrário, tá? Tá no sentido que da direita para a esquerda. Ok, pessoal? Ó, nós temos a força F4 também. Só que a força F4, ela está na direção o quê? Vertical. Olha aqui, ó, está na direção vertical. E ela corresponde a 20 newtons. E a força F5, ela também está na vertical, ó, certo? Só que o sentido é o contrário, ela está apontando de onde? De cima para baixo. Tá, pessoal? E aí agora, baseado na teoria anterior, vocês vão tentar desenvolver esse exercício aqui, ok? Vocês têm 10 minutos para realizar essa tarefa. Tudo bem? Aí eu volto explicando para vocês. Ok? Obrigado.